de 2025. Estamos ao vivo pela Rádio América, Rádio Cultura e também pela TV Horizonte. Estamos lá no YouTube também da TV Horizonte, tá? E aí, como é que foi? Passou a semana bem? Chegou bem? Mais ou menos? Gente, a vida é assim mesmo, né? Cheia de desafios, mas o que a gente tem que fazer é sempre olhar para cima, agradecer a Deus, pedir coragem, porque, como dizia Guimarães Rosa, né? O que a vida quer da gente é coragem, não é mesmo? Sigamos! E a gente tem uma coisa que é muito interessante no mundo, né? Que são seres humanos. Seres humanos são capazes de gestos genuínos que nos encantam. Ontem eu fui surpreendida aqui na Rede Catedral com um carinho do nosso querido ouvinte, o Geraldo Pacheco. Geraldo, dia sim, dia não, ele veio aqui na portaria da rádio, fica esperando aí horas às vezes para poder encontrar com o apresentador que ele gosta. O pessoal da recepção sempre me avisa que ele está aqui. Eu sempre faço o possível para ir lá. Normalmente vou, nem que seja, Geraldo, tô correndo, vou te dar um abraço. E ontem ele, bonitinho, trouxe para mim aqui uma flor, vela do Padre Eustáquio, trouxe cartinha, veio todo paramentado aí para cantar parabéns para mim. Meu aniversário é só domingo, mas Geraldo é muito especial. Assistiu o Tribuna Livre no estúdio, só foi embora quando ele cantou parabéns comigo lá embaixo, né? A gente corrido, mas eu falei, ia querendo movimentar todo mundo. Eu falei, não, Geraldo, calma. Vamos só nós dois aqui nesse parabéns aqui, que tá tudo certo, mas valeu, viu, Geraldo? Fiquei muito feliz aqui com a sua presença, com a sua lembrança. Eu não tô nem muito querendo comemorar aniversário esse ano, não, fazer festa, tô com uns problemas de saúde com os meus pais. Você que tá vendo aí na TV Horizonte, tá vendo as imagens do Geraldo aqui com a gente ontem na redação. Trouxe uma vela grandona que eu falei assim, ô Geraldo, você é vela de sétimo dia? Ele falou assim, não, Juliana, é vela do Padre Eustáquio. Então tá bom. Mas o que vale é a intenção, né, gente? A gente fica muito feliz com esse carinho. Afinal de contas, o reconhecimento que a gente espera e que a gente realmente, né, guarda no coração, esse reconhecimento que vem aí legítimo de vocês, viu? Então, agradecer muito aqui à Rádio América, TV Horizonte, por estar neste lugar hoje como apresentadora e poder receber esse carinho genuíno de todos vocês. Sextou, né, Léo? Bom dia. Sextou, Juliana. Bom dia também para todo mundo que está nos acompanhando aqui na Rádio América, TV Horizonte, nossa Rádio Cultura também, viu? Hoje nós teremos a doutora Juliana Bento, advogada previdenciária, respondendo todas as dúvidas de direito previdenciário. Você tem dúvidas sobre INSS, PPC, tempo de serviço? Pois é, hoje é o dia, viu? Manda lá a sua pergunta no nosso WhatsApp. Olha aí, ó. Você tem dúvidas sobre o INSS? 99412-2179. A gente quer a sua participação aqui no programa, viu? Olha só. Tribuna Livre, recentemente a gente abordou essa questão dos bebês reborns, né? E essa febre que tomou conta do Brasil, cheio de notícias absurdas, notícias falsas também, o povo não sabendo distinguir o que é realidade de ficção. E aí, quando começam esses surtos coletivos, o povo começa a pirar mesmo, viu? Repórter Erlaine Grace chegando agora com uma notícia daquelas assim, absurdos dos absurdos. Igual um artigo que eu escrevi que tá lá no site da Rádio América, que eu coloquei o nome assim, Bebê Reborns, um acúmulo de absurdo. Erlaine tá chegando agora com esse caso de um homem que agrediu um bebê real, na Savassi, achando que era um bebê reborn. Bom dia, Erlaine, conta essa história pra gente. Bom dia, Juliana. Bom dia, Leonardo, e a todos que estão ligados no Tribuna Livre. É difícil até de acreditar, né? Um bebê de apenas 4 meses foi agredido com um tapa na cabeça. E o motivo é absurdo. Era por volta de 11h45 da noite, quando os pais estavam com o filho num trailer de lanches, na Avenida Getúlio Vargas, na Savassi, aqui na capital. Um homem desconhecido começou a brincar com a criança e, do nada, disse que o bebê era um bebê reborn. E mesmo com os pais negando, ele insistiu. E pior, deu um tapa com a mão aberta na cabeça da criança. Ela ficou com um inchaço na hora. As pessoas que estavam no local ficaram indignadas, seguraram o agressor e chamaram a polícia. O homem foi identificado como Felipe Martins Cruz e ele foi preso no local. Ele contou que se irritou porque a mãe teria pedido preferência na fila do lanche. E aí o bebê foi levado com os pais para o Hospital João 23 e felizmente, né, graças a Deus, ele não corre risco de morrer. Mas, Juliana, fica aí o alerta, né? Nenhuma fila, nenhum desentendimento justifica uma agressão, ainda mais contra uma criança indefesa.
A gente não sabe nem o nem que fala, sabe o né? que falar, né? É impressionante. A gente fica completamente sem palavras, na verdade, né? Completamente sem palavras. Erlane, tem mais notícia aí pra gente? Erlane, tem uma operação grande hoje acontecendo da Da Polícia Civil. Polícia Civil? Parece que, ô Erlane, você vai contar pra gente aí, parece que uma sobrinha pegou o dinheiro da tia, é isso mesmo? Isso mesmo, Léo. Outro caso chocante. Imagina só, uma idosa de 84 anos doente confiava na sobrinha para cuidar dela. A sobrinha foi presa suspeita de desviar cerca de R$200 mil da conta da tia. Segundo a polícia, ela movimentava o dinheiro sem autorização, usava o cartão da idosa e ainda tentou forjar os documentos para continuar no controle das finanças, né? Esse caso ele aconteceu aqui em Belo Horizonte. Ele chocou os investigadores pela frieza, né, da sobrinha. A vítima, uma senhora frágil, ela precisa de cuidados especiais, tinha a sobrinha como único apoio e, segundo a polícia, o prejuízo estimado total, o valor total do prejuízo é de R$1,5 milhão de reais. Infelizmente, né, esse tipo de abuso financeiro contra os idosos tem acontecido com frequência. É muito dinheiro, viu, gente? Agora você vê. Você tem uns parentes ricos assim, Leonardo? Não tenho. Aliás, rico assim não, mas tem uns que tem uma graninha. Mas olha só, que ponto. A menina morava com a tia há 10 anos e fez isso, teve coragem de fazer isso. Acontece muito, né, de se aproveitar de os parentes mais distantes, às vezes chegar e morar junto já pensando na vulnerabilidade, o idoso que está perdendo as forças, né? Aí acontece também. Ô, Erlane, muito obrigada, viu? Erlane volta daqui a pouco no Rede Notícias, trazendo outras informações importantes para você. Olha só, o Arraial de Belô já tem data e local confirmado pela Prefeitura de Belo Horizonte. Quem conta os detalhes é a repórter Letícia Bessa. A edição 46 da principal celebração junina da cidade está marcada para os dias 11, 12, 13, 19 e 20 de julho, mês que vem, no Mineirinho, região da Pampulha. Mais uma vez, o Arraial de Belô 2025 traz concurso municipal de quadrilhas, shows de artistas locais e nacionais e programação com atividades gastronômicas. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, a manutenção do Arraial de Belô no estádio Jornalista Felipe Drummond, mais conhecido como Mineirinho, atende a uma demanda dos próprios quadrilheiros, já que o local, na edição 2024, teve ampla aceitação do público, com mais de 80% de avaliações positivas entre os participantes. A programação completa ainda será divulgada pela Prefeitura de BH. Repórter Letícia Bessa. Obrigado, Letícia. E olha só, gente, fim de semana chegando e tem dica cultural aqui no Tribuna. O Caio Brito, apresentador do Que Tem da TV Horizonte, visitou a exposição Vetores Vertentes, Fotógrafas do Pará, que está no CCBB, lá na Praça da Liberdade, e conversou com a curadora da exposição. Vamos acompanhar. Cícero, me fala sobre a exposição. A exposição Vetores Vertentes Fotógrafas do Pará tem uma seleção de 170 fotografias originais de Belém do Pará, de mulheres artistas fotógrafas da Amazônia. Aqui você vai conhecer a dimensão histórica, artística e feminina da Amazônia. A gente está falando de uma Amazônia que celebra o feminino. Para além disso, a gente tem interatividade e imersão. A interatividade é reservada à realidade aumentada. A gente tirou fotografias que estão expostas nas salas, a gente levou para outros ambientes do CCBB BH. Aqui você tem uma oportunidade de brincar com essas fotografias, de tirar uma foto, de fazer a sua própria exposição. Eu quero essa fotografia por intermédio do QR Code mapeado, você consegue, eu quero nessa parede, eu quero tirar um selfie, fazer um vídeo, essa parte da interação. E a gente tem a parte da imersão em realidade expandida. A exposição tem uma oca, que é um cenário. Dentro da oca você vai assistir um filme com óculos em realidade virtual, e esse filme é o primeiro filme em realidade virtual do Museu das Mulheres. Ele foi feito especialmente para essa exposição e inspirado na própria exposição. A exposição vai até 28 de julho, né? É de graça, está aqui no terceiro andar do CCBB BH, a nossa Praça da Liberdade, então já pode curtir, aproveitar e combinar com toda a família para vir para cá. Bacana demais. A gente vai para um rápido intervalo, olha, na volta a gente vai falar aqui sobre esse censo do IBGE, que divulgou dados agora de manhã sobre o perfil da religiosidade no Brasil. De fazer uma entrevista aqui super bacana, né, Léo? Isso, com o Flávio Senra, cientista da religião. Já, depois do intervalo.
Juliana Bento aqui daqui a pouquinho, respondendo todas as suas dúvidas sobre INSS, LOAS, tempo de serviço. Vai mandando a sua pergunta aí no 994122179. O povo tá dando um alô aqui já no WhatsApp. A Lúcia tá dizendo, ô Juliano, comentando essa... Primeiro ela tá dando um feliz aniversário pra mim, né? Olha Meu aniversário é só. domingo, já contei aqui. Teremos churrasco. Né? Aí ela tá falando assim, olha, conta aquela história do bebê reborn que a Elaine contou, absurdo! O moço que agrediu um bebê real achando que era bebê reborn, olha só. Ela tá assim, ó, quanto ao bebê reborn, como assim? Ele brincou com a criança e depois acreditou que ela era um bebê reborn? Olha, desculpa, é outra coisa, direito de preferência em qualquer lugar é justificável. O ser humano está deixando de ser a imagem e semelhança de Deus. Grande abraço, Lúcia, obrigada, viu? Tem mais gente dando bom dia aqui. A Seria uma Sônia loucura? Rezende. Hã? Seria uma loucura Eu acho coletiva? que isso é aquele surto coletivo, É, sabe? deve Começa por aí. A Sônia Rezende está dizendo, não, Juliana, bom dia, Léo, bom dia, Juliana. Bom dia. Dando parabéns aqui também pelo meu aniversário. Ai, gente, tô adorando isso, tá? Pode ir mandando pra mim aqui parabéns, que eu tô gostando. E mandem presentes também. Não, manda saúde, fé, oração, que já tá bom. O Antônio Marcondes está falando, ô Juliana, Léo, bom dia, aquele abraço, ótimo final de semana. Antônio Marcondes de Nova Lima. E a Cleide também falando aqui com a gente, viu, Léo? Pois é, agradecendo vocês que estão participando, continue, 99412-2179. Gente, o IBGE divulgou agora pela manhã os resultados do Censo Demográfico 2022, que mostram um recorte, né, o perfil religioso do Brasil. Para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio América o cientista da religião e apresentador do programa Religare, Flávio Senra. Bom dia, Flávio, seja bem-vindo. Bom dia, Léo. Bom dia, Juliana. Parabéns já então antecipado Obrigada! pelo seu aniversário. Ô, Flávio, Você vai muita receber o coisa... convite do churrasco. Ó, O Léo vou vai ficar pagar esse esperando. churrasco aí. Nós vamos negociar aqui no final do programa. Ô, Flávio, muita coisa pra gente poder falar, né? Verdade. É um censo grande, né? Números importantes. Mas, assim, vamos começar falando sobre o que você consegue refletir aí em relação aos católicos no Brasil. Então, o que os dados acabaram de ser divulgados, né, na manhã, são dados preliminares do IBGE. Realmente é um movimento gigante, né, de recenseamento no país com a pergunta qual a sua religião ou culto. E no caso do catolicismo, a gente vê que o Brasil continua sendo um país católico. Sim. Né? Mas nos últimos anos, a tendência vem sendo a de diminuição do número de católicos no país. E o que esse censo mostra é que esse movimento continua. Né? Houve uma redução de 8,3%. De católicos no país, nós partimos de 65% da população para 56,7%. No estado de Minas, a situação é um pouco melhor do que a média nacional. Nós estamos aqui em Minas Gerais com 63,5%. A queda em Minas Gerais foi menor, de 6,9%. E essa queda que vem sendo observada nas pesquisas mostra também para onde é que essas pessoas estão indo, né? Então, cresce o número de pessoas evangélicas, pelo que os dados preliminares mostram, esse crescimento ele diminui um pouco o ritmo com relação aos números anteriores, aos dados anteriores, e também o número de pessoas que se declaram como sem religião. Esse número também cresceu um pouco, 1,4 no país, mas também cresceu um pouco menos. Qual que é o significado, Flávio, desse crescimento assim, do sem religião? Porque eu lembro que já era falado, não eram dados oficiais, mas já era se esperado um número próximo a esse, né? Sim, esse número próximo de 10%, em regiões como, por exemplo, região sudeste, esse número passa de 10%. No Rio de Janeiro, em particular, esse número é em torno de 16% das pessoas sem religião. Nós temos estudado sobre essa parcela da população que se autodeclara sem religião no nosso grupo de pesquisa, no programa de pós-graduação em Ciência da Religião aqui da PUC. E o que nós temos ouvido das pessoas nos nossos trabalhos de entrevistas, né, é que esse movimento tem a ver com uma certa desafeição das pessoas com relação às suas instituições, seja a instituição católica, seja a instituição evangélica, até mesmo com relação a religiões de matrizes africanas. Então, o primeiro movimento parece ser esse de desinstitucionalização. E acompanha também um movimento maior que as pessoas querem e se sentem mais livres
para se relacionar com o que elas consideram sagrado, sem precisar se sentir vinculada a uma instituição, uma liderança religiosa, uma doutrina, alguém que de fora fale para essas pessoas, tem que ser assim, tem que ser desse outro jeito, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. E assim essas pessoas vão montando o seu mix religioso, né, e vão vivendo a sua espiritualidade. Normalmente são pessoas que se sentem espiritualizadas, são pessoas que manifestam que creem em Deus, né, mas não têm a declaração de pertença, do tipo, sou católico, sou evangélico, etc. Ô Flávio, você estava falando, né, sobre essa diminuição dos católicos, mas o que chama atenção é que os católicos estão muito bem divididos no Brasil inteiro, né? Quando a gente vai olhar os números, tudo bem, tem alguma região do país que tem um pouco mais, um pouco menos, mas quando a gente pensa nas outras religiões que foram citadas, a gente percebe uma presença dos católicos mais uniformes no Brasil. Então quando eu digo o país continua católico, ele continua católico em todas as regiões, né? É uma religião ainda de maioria em todas as regiões do país. Como você diz, um pouco menos, por exemplo, na região norte, né? Mas um pouco mais em outras regiões, como o Nordeste, por exemplo. Esse censo vai mostrando que nós temos muitos Brasis, né? E muitas formas de entender a distribuição da religião em diferentes lugares. Não só do ponto de vista das grandes regiões, mas também entre estados, entre cidades. Então, a gente vai identificando características muito próprias ao longo em vários lugares do país. Pois é, gente. O Flávio estava falando agora do grupo aí, vamos dizer aí, do Sem Religião. Para você entender um pouquinho melhor, conhecer isso mais, o Flávio vai fazer um convite aqui, Flávio, que tem o programa aqui na TV Horizonte, Religar e Conhecimento e Religião. É um convite que eu faço há 20 anos, né? 20 anos nós estamos aqui na casa com o programa Religar, e a gente procura sempre focar em estudos sobre religião, pessoas que vêm falar sobre a sua experiência, sobre como que entendem essa presença da religião na sociedade. Então, está todo mundo convidado. Domingo, 9h30 da noite, nós estamos no ar aqui na TV Horizonte. E quem não assistir domingo, 9h30 da noite, é só procurar lá no YouTube. Procure por Religar e Conhecimento e Religião, e também no Spotify. Você vai ver aí vários programas, tem muitos temas, assim, muito interessantes, viu? Agradecendo o Flávio por ter vindo aqui, por ter falado um pouquinho pra gente sobre esse censo que foi divulgado, esse recorte aí, né, das religiões. Flávio Serra, que é professor da PUC, cientista da religião, Juliana. Ô Flávio, muito obrigado mais uma vez. Volte sempre aqui na Tribuna Livre, esperando viu? o convite. Tá, opa, bora lá. Ai, gente, todo mundo! Vou ter que fazer uma vaquinha aqui pra fazer um churrasco pra todo mundo. Ó, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta. Esse programa tá rápido demais hoje, tá entendendo, não? Rápido. Doutora Juliana Bento aqui com a gente, respondendo todas as perguntas sobre direito previdenciário. Vai mandando a sua dúvida, que já tem muita gente mandando, mas dá tempo de você mandar também. 994122179. Tô te esperando. De volta aqui com o nosso Tribuna Livre, gente. Sexta-feira, 5 de junho de 2025. Ó, estamos recebendo aqui a nossa convidada especial. Sexta-feira, quando ela aparece aqui, é uma alegria. Hoje ela tá mais bonita do que nunca. Doutora Juliana Bento, advogada especialista em direito previdenciário. Ô, Juliana, isso tudo é por causa do meu aniversário? Pois tem que ser, né? Ela tá mais sorridente hoje, mas, né? Mas aniversário da Não, nossa você tá amiga Ju. lindona demais, Eu fico gente. muito feliz de vir aqui, Pra saber uai. que vai ter um churrasco aí, né? Ah, pois é, tô querendo. É. Ah, Vai chegar o convite já. tô esperando. Ó, Juliana está aqui hoje para responder todas as suas dúvidas sobre INSS, LOAS, tempo de serviço, né, tempo de contribuição. Então manda aí sua dúvida, 994122179. Pode ser por mensagem de texto, mensagem de áudio. Juliana está aqui prestando um serviço voluntário para a Rádio América, e sempre é uma alegria quando ela vem. Não só uma alegria, porque o quadro útil é esse, né? Pois é, a gente sempre tenta ajudar todo mundo, né? E a gente gosta quando vocês aí de casa participam, ligam aqui e tiram suas dúvidas, porque a sua dúvida ajuda muita gente, né, Juliana, né? Exatamente, ajuda muita gente. Ô, mesmo, Juliana, vamos começar aqui, enquanto o pessoal tá mandando mais mensagem aqui, a gente tá avaliando, Leonardo tá procurando aí também pra gente poder responder todo mundo. A gente até te colocou essa semana aqui falando sobre essa questão da fraude do INSS. Aí queria que você fizesse um comentário breve aqui do que você tá achando, né? Do que da 23 de abril, quando essa operação da Polícia Federal foi deflagrada, até agora, todas as movimentações
que o governo fez, né, para tentar dirimir um pouco isso, não é justificar nem nada, mas a gente também tem que fazer esse olhar, né? Tem. De autorresponsabilidade do governo, o que foi feito e como é que está a situação até agora. Queria que você fizesse essa avaliação. Pois é, muita gente fala assim, essas fraudes descobriram só agora. Na verdade, gente, a Polícia Federal, ela estava muito limitada. E a partir de 2023, a Polícia Federal ganhou uma autonomia muito importante, né? Em que ela não estava privilegiando filho de ninguém e ela conseguiu seguir nas investigações. Tivemos mais de 700 profissionais, né, policiais envolvidos, e eles começaram a investigar isso lá em 2023. Só que essas fraudes, elas têm início lá em 2016, que aí já começaram a ter grandes descontos dos segurados do INSS, mas elas ganham muita força a partir do ano de 2019. Em 2019, mais de 13 instituições, né, 3 entidades, começaram aí poder fazer esse contato com os segurados, conseguir essas inscrições, e mesmo muita gente que não autorizou o decote começou a ter ali o débito no benefício previdenciário. Então, em 2019, é que a gente teve o crescimento muito grande dessas fraudes. Então, as fraudes não são de agora. Agora que elas foram, sim, enfrentadas. A gente já sabe da fraude. Inclusive, lá em 2020, teve uma denúncia muito séria de uma servidora do INSS. Ela foi silenciada, não levar à frente as investigações da denúncia que ela fez. E isso só pôde ser tomado a investigação séria a partir de 2023. Então, assim, essas medidas que o governo adotou agora foram medidas sérias, medidas necessárias de enfrentamento de um problema que não deu início agora neste governo, deu início no governo anterior. A gente tem que entender o que está acontecendo. E ainda bem que agora o governo entendeu, enfrentou, afastou o ministro da Previdência, afastou os funcionários que estão envolvidos, deu força à Polícia Federal que fizesse investigação e tomou a iniciativa de devolver o dinheiro, ainda que com dinheiro público, até que se consiga fazer os bloqueios. A Justiça Federal já fez um bloqueio de mais de 120 milhões dessas pessoas que estão envolvidas diretamente. A gente sabe que tem servidores do INSS envolvidos, e aí agora também com esse envolvimento dos Correios para permitir que as pessoas recebam o dinheiro de volta. Eu achei de uma hombridade muito grande. Não seria certo usar o dinheiro público, mas quem foi lesado são as pessoas mais fracas, né? Na ponta ali da corda, que são os aposentados e pensionistas. Gente, a maioria das pessoas que dependem da Previdência hoje são pessoas muito humildes, né? A gente fala que o direito previdenciário é muito democrático. Eu tenho cliente de classe A a classe ZZZ. O Brasil inteiro tem alguma relação com a Previdência Social. É um direito de todos, aqueles que trabalham, que contribuem e aquelas pessoas que têm assistência. Então, é muito importante que o governo dê essa tratativa respeitosa com os segurados, mas eu acho que, acima de tudo, o que a gente quer é que a Polícia Federal consiga fazer aí o bloqueio de vazamento de dados, né? A gente sabe que as pessoas estão sendo assediadas, né, Juliana? Infelizmente, né, muita gente sendo assediado. Os idosos são frágeis, eles acabam ali querendo aumentar a renda, acabam às vezes cedendo a esse assédio para empréstimo, para os golpes. Então, precisa-se que esses dados sejam mais protegidos. 994122179, participe com a gente, ó. Tem pergunta chegando da Ana Paula, vou virar aqui para ver um pouquinho. Olha só, ela tá falando assim, ó, pergunta para a doutora Juliana: pode fazer contribuição para complementar o valor do MEI e aposentar com mais de um salário mínimo? E essa contribuição tem que ser mensal? Boa pergunta, excelente. Olha só, se você tem interesse de se aposentar, inclusive para uma média, né, uma média salarial e não apenas com o salário mínimo, e você contribui para o MEI, você tem necessariamente que fazer a complementação do MEI, e essa contribuição ela é mensal, para que você possa alcançar essa média e talvez se aposentar até antes da idade mínima, né? Quando o governo fez a reforma em 2019, o interesse dele é colocar todo mundo para se aposentar pela idade mínima. Mas ainda existem possibilidades com aposentadoria especial, por exemplo, em que a pessoa pode se aposentar antes da idade mínima, de 62 para homem e 62 para mulher, desculpa, gente, e 65 para os homens. Então, é muito importante, principalmente você que trabalhava com carteira assinada e agora montou um negócio e está sendo MEI, é importantíssimo que você tenha essa noção que o MEI só a alíquota de 5%, então ele precisa da complementação e é mensal. A Lúcia está falando assim: ô Juliana, eu sou costureira, recebo um salário de pensão do meu filho. Você acredita que já tive desconto do sindicato rural? Fui ao INSS, nada foi feito. Já apareceu muitas outras instituições. Sindicato rural está valendo ainda para poder pedir aposentadoria rural?
Eles ajudam, né? Eles podem ajudar, né? Mas a contribuição para o sindicato rural não serve como contribuição previdenciária, tá? Serve de alerta porque tem muita gente que paga o sindicato rural achando que é contribuição do INSS. Não é. Gente, sindicato rural, sindicato dos aposentados, qualquer entidade que você não concorde com desconto, que você não quis que isso acontecesse, você tem que entrar em contato com o INSS e eles estão fazendo a finalização desse desconto, sim. Agora, gente, a gente tem que falar que tem entidade que é séria, que realmente traz benefícios, colônia de férias. Tem umas que fazem isso, mas infelizmente não são a maioria do que a gente está vendo aí agora, infelizmente. Doutora, ainda sobre que a aposentadoria, a Rosângela Santos tem 62 anos e quer saber se já pode se aposentar. Ela tem 23 anos de contribuição como empregada doméstica. Boa, se ela tem 23 anos como empregada doméstica, a obrigação do recolhimento previdenciário foi dos patrões dela, né? Então, se ela tem 23 e completou 62, ela preencheu a carência, que o mínimo são 15 anos, já tem idade mínima, pode entrar com o requerimento de aposentadoria, porque vai dar certinho, se Deus quiser. Se não foi preenchido, doutora? Achou que tinha sido, falaram que estavam preenchendo, ela não tem nenhum comprovante, alguma coisa? No caso de empregada doméstica, se a carteira está assinada, aí a carteira é a prova dessa relação e aí o débito é do empregador. Sempre vai ser assim. Só que o INSS, às vezes não, sempre ele tenta impedir o acesso à aposentadoria alegando que não existem as contribuições. Por isso a importância de preservar os documentos como a carteira assinada, né? Tem muita gente que às vezes faz aquela faxina em casa, joga tudo fora. Gente, não joga. Carnezinho, carteira, não é para jogar fora. Isso serve de prova no futuro, né? PPP, a pessoa acha que é documento velho, tudo tem utilidade. Ainda mais agora que é digital, né? As pessoas acham que o do passado já passou pro digital e joga fora. Exatamente. Quer ver uma coisa? O pessoal que, por exemplo, foi empregado doméstico, aquilo normalmente não, algumas vezes não está lá no sistema do INSS, né? Você às vezes não tem ciência se o seu patrão recolheu ou não. E aí a carteira vai servir de prova. E acontece muito isso. Se a empresa recolheu o INSS, a contribuição sua, mas não repassou para o INSS, aí a carteira é a prova que você precisa, que você tinha aquele vínculo de trabalho. Porque às vezes você está trabalhando numa empresa, acha que está tudo certo, e a empresa sequer te fez o registro lá no Ministério do Trabalho. Então você tem que ter essas provas. O contra-cheque serve, aquela carteirinha funcional de acesso à empresa, né? A carteira de trabalho. Então, são todos documentos fundamentais para constituir essa prova. A gente, às vezes, fica tranquilo, acha que está tudo certo, mas a gente tem que se resguardar. Tá certo. Vamos, gente, participar com a gente? 99412-2179. Tem perguntas, Juliana? Temos perguntas. Olha só, deixa eu ver quem que tá falando aqui. Elisângela Trindade. Elisângela tá dizendo assim, olha... bom dia, Deus abençoe sempre vocês. Amém, querida. Tenho uma dúvida para a doutora Juliana Bento. Identifiquei o empréstimo na aposentadoria da minha mãe. Segundo ela não fez esse empréstimo. Já tentei de todas as formas contato com a financeira que está descontando, porém sem sucesso. O que eu devo fazer para descobrir quem autorizou esse empréstimo? Aí, na verdade, o mais importante, né? Como é que para esse trem? Pois é, gente, tá um inferno. A inteligência artificial, ela veio para nos ajudar em muita coisa, né? A gente tem uma esperança que a gente tem uma melhoria global, é uma revolução grande que a gente está atravessando, mas também muito problema, né? A gente tem visto aí, as pessoas às vezes usam a foto, usam a nossa imagem, que às vezes em mídia social, para fazer esses empréstimos. Então, o que você tem que fazer com urgência? Boletim de ocorrência e vai ter que entrar na justiça, infelizmente. E não deixe de fazer o boletim de ocorrência, porque se sua mãe não fez autorização disso, isso é o tal do hackeamento, crime cibernético, em que as pessoas usam os dados para obter empréstimo. Isso tem sido um golpe comum, tá? A gente lá no escritório tem inúmeras ações para interromper esses descontos. E eu recomendo uma dica aqui, tá? Importantíssima. Muita gente vê lá o valor, pega o extrato bancário todo mês, o valor do INSS foi depositado, fica tranquilo. Não é ali que você vai conferir. Você tem que acessar o aplicativo do Meu INSS, lá no extrato, né, no relatório de pagamentos, e ali você tem todas as informações. Se tem desconto de imposto de renda, se tem alguma consignação de empréstimo, se tem esses descontos dessas entidades fraudulentas, é ali que você verifica tudo. E muita gente sequer está sabendo que tem empréstimo feito no nome dele, porque o valor é sempre pequenininho. Os fraudadores, os estelionatários, eles usam de uma metodologia muito interessante. Eles ludibriam o próprio segurado que não tem ciência desse empréstimo. Quando ele toma ciência desse empréstimo, ele já perdeu muito dinheiro. E os bancos, eles vão ter que melhorar essa conduta, né, de verificação de documentos. Gente, maravilha. Tem que ficar atento aí, viu? Doutora Juliana Bento vai continuar com a gente no próximo bloco. Você continua participando. 99412-2179. Tribuna Livre volta já. Não me abandona não, hein? Não nos abandone.
Tribuna Livre. O Enem é a maior ferramenta de realização de sonhos deste... Sexta-feira, minha gente, 5 de junho de 2025. Estamos animados aqui nessa sexta-feira hoje, hein? Recebendo aqui mais uma vez a doutora Juliana Bento, nossa advogada especialista em direito previdenciário, prestando esse serviço aqui maravilhoso. Manda sua dúvida sobre INSS, LOAS, tempo de contribuição. Juliana entrega tudo, responde tudo e tá mais maravilhosa do que nunca. Eu não tô aguentando, nossa mulher tá me ofuscando aqui. Gente, você tá querendo uma Coca-Cola? Eu acho que tá querendo alguma coisa, viu? Presente. É presente, doutor. É presente. Mas só fala que só vai ter presente se o convite do churrasco Se rolar. chegar. Se não rolar, Exatamente. não tem Vou fazer o isso. convite para vocês. Domingo, meu aniversário, todos convidados lá pro Paraíso Veg, no Parque Municipal, todo mundo comendo hambúrguer vegano. Ô, Juliana, vamos seguir aqui com a sequência das nossas perguntas. A Marta tá dizendo o seguinte, Juliana, contribuo desde que eu me entendo por gente para o INSS. Agora eu fui mandada embora, estou recebendo seguro-desemprego, já dei entrada na parcela, vou começar a receber agora a minha primeira parcela. Eu quero saber o seguinte, eu não quero deixar de contribuir, porque eu estou numa idade agora que o INSS, né, cada dia vai chegando mais próximo de eu me aposentar. Então, eu quero continuar a contribuir para que esse tempo que eu estou recebendo seguro-desemprego não seja considerado aí, né, como tempo que eu não vou ter de contribuição. Eu quero saber o seguinte, em que código que eu pago, se eu devo pagar enquanto eu estou recebendo seguro-desemprego e como que eu faço para não fugir tanto do que eu era descontado do meu INSS? Boa pergunta, vai ajudar muita gente. Gente, quando a gente recebe seguro-desemprego, já está tendo a contribuição previdenciária, mas a preocupação agora é fazer média, né? Então, o seguro-desemprego, ele normalmente não é o salário que você recebia, é uma proporção. Então, se você quer manter a média, você tem que pagar na alíquota de 20%, tá joia? Para quem quer se aposentar mantendo o salário, a alíquota vai ser sempre a 20%. E como está recebendo seguro-desemprego, não está trabalhando, até para não ter confusão, tá? Para não perder o seguro-desemprego. O código de recolhimento é o 1406. 1406. Aquele 1007 é só para quem está em atividade sem receber nenhum benefício, ok? Então, 1406. E qual o valor que ela vai contribuir? Então, ela pega o salário bruto que ela tinha, ela bate aí a valor da parcela do seguro-desemprego, essa diferença que ela alcançar, ela calcula 20% sobre isso. Esse 20% é o valor que ela vai pagar lá no carnezinho ou na guia que tira na internet sobre o valor, alíquota de 20%, código 1406. E o identificador, né, que é para identificar que é ela, tem que ter cuidado para preencher, todos os números têm que estar certinhos, é o número do PIS. Então não tem mistério. Aí compra o carnezinho na banca, como é que é? Pode comprar um carnezinho que vende papelaria, vende em banca, ou pode entrar lá no site do INSS e emitir a guia, que também dá super certo, o que a pessoa se sentir mais confortável. O importante é pagar e se preocupar com essa média. Gente, inclusive a dica, tá? Muita gente ainda tá naquela história, vou aumentar meu INSS nos últimos 5 anos. Isso não vale desde 1999. E depois da reforma de 2019, entra para calcular o benefício todas as contribuições que você fez a partir de julho de 94. Tá certo? Então, presta bastante atenção nisso para não ficar prejudicado. Inclusive, esses dias eu te recebi um cliente falando assim, mas eu pagava sobre 10 salários mínimos, só que ele parou de contribuir em 93. E a lei pega as contribuições a partir de julho de 94. Então, se não tem contribuição a partir de julho de 94, ele completou 65 anos agora, ele já tinha o tempo de contribuição, aposentou com um salário mínimo. Não, então, mas peraí, deixa eu entender esse rolê aí. Aí vamos supor, pega a partir de julho de 94, mas você começou a trabalhar muito antes, começou a contribuir muito antes. Desde que você começou a contribuir pelo INSS e aí chegou num tempo X, deu 15 anos, você tem que ignorar essas contribuições antes de julho de 94, começar a contar de novo a partir de lá? Não, olha só, o tempo dele tá garantido, tá certo? Mas como ele não tem valores a partir de julho de 94, aí que a lei comanda? O valor do mínimo. Entendeu? Ignora as contribuições, ignora os valores anteriores. O tempo de contribuição, a carência tá ok. Ele contribuiu 15 anos. Mas a média dele só entram valores a partir de julho de 94. Se ele tem 0 contribuições, ele não vai ter, ele vai receber um salário mínimo. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui, pegando esse gancho. Vamos supor, você tá trabalhando, tá recebendo, mas quer
usar esse tempo enquanto você está fazendo a contribuição, a empresa está fazendo para você dar uma aumentadinha aí nesse valor, pensando, né, já lá na frente, pensando que isso aí pode entrar na sua média de contribuições. Você pode fazer isso? A empresa está pagando um INSS, você aumentar um pouquinho essa contribuição? Aí é uma discussão que tem uma vedação legal. Se você tiver uma atividade paralela, uma atividade autônoma, aí você pode, mas se não, não. Entendeu? E para servidor público é um veneno isso, porque servidor público tem feito o quê? Ele tem, às vezes ele tem um trabalho dele, ele vai lá e paga o carnezinho porque ele quer aposentar no INSS e pelo regime próprio. A legislação veda que o servidor público faça essa contribuição. Para que o servidor público possa fazer essa contribuição, ele tem que ter uma atividade comprovada. Se ele não tiver atividade comprovada, ele é proibido veementemente de fazer essa contribuição. Mas aí, nesse caso de atividade paralela, não poderia ser, por exemplo, via MEI, né? Não faz diferença, não ia fazer tanta diferença. Se fizer via MEI, por exemplo, se ele, ele no final de semana ele faz tropeiro e vende no Mineirão. Ele tem uma atividade comprovadamente autônoma. Aí ele pode recolher, pode como MEI, mas aí ele vai aposentar pelo INSS com um salário mínimo. Mas existe agora uma vedação. Essa questão de acumulação de regimes é mais para esses profissionais que eles passam por vários regimes, como professor, que trabalha na rede pública e na privada. O enfermeiro, o médico, o dentista. Então, o direcionamento da proteção legal está sendo para essas pessoas, tá certo? Então, a gente tem percebido uma evolução da legislação para impedir essa acumulação de aposentadorias. Então, as pessoas têm que saber que todas as reformas que a gente tem acompanhado têm sido nesse sentido, de vedar isso. Interessante, viu? 994122179, ainda dá tempo de você participar. A Denise tá te desejando aqui, Juliana. Feliz aniversário. Ê, Denise! O Jones e a Célia também mandando aqui feliz aniversário. Flávia Santos lá de Londres. Gente, amo vocês, viu? A Denise, doutora, ela tá perguntando aqui que ela faz o seguinte. Quero saber com a doutora Juliana como faz para reparar o código de pagamento, pois estou pagando como autônomo e preciso trocar para facultativo. Preciso resolver logo, pois faltam 2 anos e meio para a idade. Não tem tanto mistério. Você tem que propor um processo administrativo lá no INSS para consertar o seu cadastro de informações, o CNIS, que a gente chama, Cadastro Nacional de Informações. É uma substituição de código. E aí fica tudo ok. Se o INSS não quiser fazer, aí você tem que fazer através da Justiça Federal. Que a competência para corrigir isso, como o INSS é uma autarquia federal, é a Justiça Federal. Mas primeiro tem que ser feito o requerimento no INSS, porque se você vai direto na Justiça, tem uma coisa que fala que falta interesse de agir, porque você não deu oportunidade do INSS se manifestar. Então é importante que você procure o INSS e faça essa retificação de cadastro, de CNIS. Agora é complicado esse caso de INSS, né, doutora? Eu vou trazer aqui agora, tem um amigo que trabalha numa empresa há muitos anos e eles descobriram que a empresa estava descontando o valor do INSS, mas não estava fazendo o pagamento. Isso há muitos anos, assim, uma empresa enorme, com mais de, 800 ou 1.000 funcionários. Pois é, isso acontece, essas fraudes acontecem, né? Porque isso é um estelionato, é um desvio de verba. Só que a responsabilidade de fiscalização das empresas, ela é do INSS e não é do trabalhador. Então, o INSS não pode se furtar em conceder os benefícios porque houve essa sonegação da empresa, porque era o INSS que tinha que fiscalizar. O INSS tenta impedir que essas pessoas alcancem o benefício, por isso que eu disse até no primeiro bloco a importância de se guardar as carteiras, contra-cheques, porque você tem que provar qual era o salário que a empresa te pagava, porque se ela não recolheu, você é quem faz essa prova. Então, você tem que guardar todos os elementos para poder fazer prova no futuro. A gente, às vezes, não valoriza essa documentação, joga fora, mas tudo é importante. Gente, acho que nós conseguimos quase todo mundo aqui, Vamos rapidinho, Juliana. Denise Saúl tá dizendo assim, olha... Juliana, bom dia, feliz aniversário, que Deus te abençoe, amém, muito obrigado. Reza para mim, gente, só quero saúde, quero saber com a doutora Juliana como faz para reparar o código de pagamento, pois estou pagando como autônomo e preciso trocar para facultativo. Preciso resolver logo, pois faltam uns 2 anos e meio para aposentar por idade. Foi isso que a gente falou. Precisa fazer o processinho de retificação do CNIS, tá bom? Só ligar no 135 ou então através de um advogado previdenciário isso. Gente, cuidado com o despachante. Tem que ter conhecimento porque agora é muito detalhezinho. Tá certo. Então, nós já estamos chegando ao fim do nosso programa. Quero agradecer a doutora Juliana mais uma vez. Todos os ouvintes participaram.
é um dia que, assim, nosso WhatsApp bomba, né, Juliana? É, bomba demais. Juliana é nossa sócia aqui, vem sempre aqui, a gente adora ela. Vou finalizar, gente, esse programa aqui falando o seguinte, o Rubens, lá de Ribeirão das Neves, adorei aqui as mensagens do Rubens. O Rubens tá falando, ó, bom dia, tava comentando aqui sobre a gente falar sobre a faixa de Gaza e ele tá assim, olha, queria agradecer vocês, eu dificilmente escuto apresentadores falando sobre esse assunto. Ô, Rubens, a gente fala aqui direto, minha filha, a gente fala de tudo, se deixar a gente derruba o mundo aqui, mas muito obrigada, ele falando assim que adora todos os temas do programa. E tá dizendo assim, eu quero ver se talvez eu não entendi, mas ele tá falando, quer dizer que olhar no caixa eletrônico do banco, o extrato do meu benefício, não é garantia de que não está havendo descontos. Não, não é. Tem que entrar lá no extrato de pagamentos, o relatório de pagamentos do site do INSS, que também Lá tem no meu INSS. No meu INSS, que também as pessoas podem olhar no aplicativo do celular. É importantíssimo. O extrato do banco é só o que o INSS depositou. Então, você não sabe se teve depósito. Eu fiz isso, tá, gente? Com meu pai, fui lá olhando mesa a mesa, na ANA, fui achando os negocinhos lá, deu mais de R$1.000 de desconto, tá? Tá certo. Ó, agradecer todo mundo, gente. Obrigada aqui pelas mensagens, fiquei tão feliz, muito feliz mesmo. Obrigada pelo carinho de vocês são maravilhosos. Estamos saindo, né? Chegando daqui a pouco Rede Notícia, né, Léo? Exatamente. E hoje vai trazer um destaque aí, que é a greve dos professores municipais e uma entrevista exclusiva com o vice-governador Matheus Simões. É isso, ficamos por aqui. Produção de hoje da nossa querida Rafaela Bernardes, trabalhos técnicos do Adriano Álvares, pessoal lá do VMix, Alan Júnior, coordenação da técnica Jefferson Sanches, camarim Ana Flávia Rodrigues, coordenação de jornalismo Rafael Campos, direção da TV Horizonte Rádio América, Ana Paula Damasceno, direção-geral da Rede Catedral de Comunicação Católica, nosso querido Padre Samuel Fidelis. Ficamos por aqui, gente. Bom final de semana. Fiquem com Deus, Nossa Senhora da Piedade. Voltamos segunda-feira. Grande abraço. Até segunda. Parabéns, Ju! É nóis. Parabéns. Beijo. O resto não tem pressa.